Boa noite, amigos do canal. Hoje, 11 de fevereiro de 2021, estamos aqui para mais um dia, para mais um debate. Me permitam entrar na sua casa. Se ao final gostarem desse vídeo, não deixem de se inscrever, deixe seu like, ative o sininho. Hoje vamos estar falando da Lava Jato, do fim da Lava Jato, e me desculpem se por acaso eu exceder um pouquinho na minha percepção pessoal sobre os fatos. Hoje a gente tem uma imprensa vassala que quer transmitir para a população uma ideia irracional dos fatos, tentando induzir a população a erro. Então é importante a gente entender a Lava Jato como uma operação, como a maior da história no combate à corrupção no Brasil, uma operação que levou a mais de 500 pessoas a serem indiciadas, a quase 300 pessoas serem denunciadas. A Operação Lava Jato culminou com cerca de quase 180 pessoas condenadas por corrupção, peculato, desvio de dinheiro público, e a gente vê esse atual retrocesso com o Ministério Público informando que estamos chegando no fim da Lava Jato. Para nós entendermos um pouco a história da Lava Jato, a gente tem que retornar na época do Mensalão. Na época do Mensalão, o STF tinha um entendimento, aquela casa, que deveria ser o guardião da Constituição, que a prisão em segunda instância ela era válida. Uma pessoa condenada uma vez em segunda instância, ele poderia ser preso. Naquele momento, políticos do PT envolvidos, em corrupção, que naquele momento a gente entendia que era o maior caso de corrupção do Brasil, mas a gente nunca imaginou que viria ser o Petrolão perto da corrupção do Mensalão. Naquele momento, logo em 2009, o STF, para privilegiar alguns condenados durante aquela operação, entre eles José Dirceu, que era, no caso, o ministro da Casa Civil do governo do então ex-presidente, do ex-presidiário Lula, e mudou o entendimento, no qual não poderia haver esta prisão em segunda instância. Em 2014, iniciou-se a Lava Jato. Para quem não tem muito conhecimento, a Lava Jato iniciou com um presidente da Petrobras que ganhou um cheque de um diretor de uma construtora, um cheque de R$100 mil, foi lá e comprou numa concessionária, uma Range Rover, e a partir daí detonou toda a operação. É uma grande operação que os procuradores conseguiram retornar para os cofres brasileiros em torno de R$4 milhões que foram desviados. Mas por que a gente tem que fazer esse aspecto histórico para vocês entenderem? Em 2014 a gente descobriu, o Brasil todo descobriu, o mundo todo descobriu a quadrilha que era o PT dentro do governo federal, através do presidente Lula, através do José Dirceu e outros líderes do PT, que havia uma cobrança, havia uma porcentagem aí em torno de todos os contratos da Petrobras, não só com a Petrobras, mas para fazer estádio ou qualquer obra pública, havia aí uma mesada para o PT, não só para o PT, mas para grandes outros políticos, inclusive Aécio Neves, Renan Calheiros, o Rodrigo Maia, o atual presidente da Câmara, Lira. Então, todo esse povo envolvido naquele momento. Após afundar o Brasil quebrar diante de uma manifestação popular legítima, a população foi à rua, o STF, após caçar, o Congresso caçar a presidente Dilma Rousseff, que foi uma das piores presidentes do Brasil, o STF mudou o entendimento. O STF, em 2016, inclusive com o voto do senhor ministro Gilmar Mendes, que é o verdadeiro padrinho que libera todo mundo, caiu nele, você está na rua. Se o investigado caiu lá, é como se fosse ganhar na Mega Sena um processo cair na mão do Gilmar Mendes. Em 2016, a Lava Jato, durante esse percurso da condenação da presidente Dilma,
a Lava Jato mudou esse entendimento de 2009 e passou a entender novamente que realmente, após uma grande pressão popular, com manifestações de rua, o STF entendeu que poderia sim haver a prisão em segunda instância. Pois bem, após essa manifestação do STF, o ministro Gilmar Mendes, ele caiu numa escuta telefônica, para quem não lembra, conversando com o ministro, com o senador de Minas Gerais, Aécio Neves, então, e no início do seu mandato, como senador daquela casa, e o Anastasia pedindo ele pelo telefone, isso gravado, pedindo ele para fazer contato com aquele outro ministro lá para resolver a questão do amigo dele. Isso é uma conversa do senador Anastasia conversando com o ministro Gilmar Mendes pelo telefone. Tudo dá a entender que naquele momento essa conversa se referia ao amigo do Anastasia, Aécio Neves. Sem contar que durante essa apuração da Lava Jato foi observado que havia o amigo do amigo. Houve a apreensão de uma lista da Odebrecht, tinha uma secretária, pessoa simples, pessoa com um salário menor um pouco, que era responsável em manter essa lista. Era uma lista denominada de operações estruturadas da Odebrecht, que nada mais era que era um setor específico da Odebrecht, simplesmente para pagar propina a políticos, seja do PT, do PSDB, de todas as formas. Nesta lista havia o nome do amigo, que, segundo o Ministério Público Federal, acreditam-se que é o Dias Toffoli, que foi o recente ministro do STF, amigo do amigo, no caso, amigo do Lula. Cabe ressaltar que o ministro Dias Toffoli já foi presidente do Partido dos Trabalhadores. O Fachin, ele já foi um militante, linha de frente também do Partido dos Trabalhadores, assim como o Barroso, que apesar de ter uma boa linha no combate à corrupção, não podemos esquecer as suas origens de esquerda nesse país. Então, para a gente entender este contexto, a partir desse momento, a Lava Jato teve excelentes resultados, sempre as pessoas indicando que havia uma certa parcialidade, muito pelo contrário, em torno de quase 180 condenações, pouquíssimas condenações foram anuladas, em torno de 3% apenas das condenações que vieram de Curitiba foram anuladas pelo Tribunal Revisor, ou seja, enquanto na primeira instância um juiz apenas, uma cabeça pensante apenas, decidiu com base nos autos, todas as sentenças, os réus recorreram ao Tribunal Regional. E o Tribunal Regional manteve a condenação em 97%. E um detalhe, nos parece que a comarca de Curitiba era até branda nas penas. 30% das penas dos réus condenados em Curitiba foram aumentadas pelo Tribunal Regional Federal, o que nos leva a entender que, na verdade, lá era até bem tranquilo. Então, e outro detalhe, em torno aí de 5% das pessoas que foram absolvidas durante a Operação Lava Jato, quando o Ministério Público recorreu dessa absolvição, em torno de 5% desses recursos, o Ministério Público obteve êxito, levando à condenação dessa pessoa no Tribunal Regional Federal. Vide o exemplo a esposa do Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara do MDB, no qual a sua esposa foi absolvida pelo ex-ministro Sérgio Moro, na época juiz da Lava Jato. O Ministério Público recorreu e ela teve uma condenação em segunda instância. Então, essa questão de imparcialidade ela cai por terra. No momento atual, interessa a quem o que está acontecendo? A gente vê os jornais colocando uma conversa, algumas conversas durante esse período recente foram interceptadas ilegalmente por hackers que estão presos e divulgadas na mídia. Intercept
E os jornais querem colocar isso como uma questão, como se os procuradores da Lava Jato e os juízes estivessem cometendo crime. Ora, meus amigos, quem veio do meio militar, quem trabalha com a carreira jurídica, quem lida no dia a dia com o direito, os advogados sabem, é muito comum. O Ministério Público, o promotor conversa com o juiz, nem sempre, não é toda a conversa, por exemplo, de um policial militar, por exemplo, lá na rua, ele vai conversar com um delegado só com o que está numa ocorrência policial. Às vezes ele conversa informalmente com o delegado, passa algumas informações para o bem da coisa pública, para a proteção da coisa pública, que é o principal. Muitas das vezes acontece isso também no judiciário. E a legislação, o Código Nosso de Processo Penal, ele não proíbe em momento algum que o Ministério Público possa conversar assim com o juiz fora dos autos. Isso não há ilegalidade. O que havia sim de ilegalidade, se houvesse, seria ilegalidade, é o Ministério Público, juntamente com o juiz, plantar provas, criar fatos que são inverídicos. E isso, não foi criado. Os fatos estão lá. O sítio de Atibaia não foi criado pelo ministro Sérgio Moro ou por Dallagnol. O triplex do Guarujá, de igual modo, a conversa do Joesley com o Aécio Neves, mandando matar o primo dele, não foi uma conversa plantada. A conversa do Joesley com o ex-presidente da República, Michel Temer, no qual o senhor Michel Temer fala para o Joesley manter isso aí, tem que manter isso aí, nós ouvimos, isso são fatos. Tem que manter isso aí naquele momento, era uma referência para se manter-se o pagamento, uma mesada que estava sendo dada a um dos delatores, como forma de evitar que esse delator delatasse o presidente da República e outros políticos. Então, isso são fatos. E aí a retórica vem o seguinte: a retórica da parcialidade nesse processo é para acabar em pizza, é para acabar com a Lava Jato, para a gente voltarmos da estaca zero, naquele momento onde poderosos não iam presos, onde grandes empresários e políticos ricos, milionários deste país nunca foram presos. Então, houve-se um acordo, um verdadeiro acordão, para proteger. Então, há uma aliança, há uma tendência de proteger. Por que não? Vamos saber quem é o amigo do STF, vamos saber também, de igual modo, quem é para quem que o Anastasia conversava nessa ligação com o Gilmar Mendes. Então, são vários acusados de vários partidos, e o que a gente dá a entender é que há também um acordão. Veja bem, no estado do Rio de Janeiro houve uma apuração dentro daquela Assembleia, no qual também o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, foi denunciado agora recentemente por corrupção, peculato. E nesse meio de caminho, o nosso presidente da República, o Jaiminho do Congresso, trabalha pouco, como eu já falei aqui, até hoje não enviou um projeto para a Câmara ou para o Senado Federal para acabar com a saidinha temporária, para aumentar com a pena de homicídio para 30 anos, o tráfico de drogas para 30 anos, a corrupção para 40 anos. Até agora nós estamos esperando essa medida do presidente da República. Ele tem o poder para enviar o projeto. Se o Congresso aprovar ou não, é outra coisa. Mas acontece que o Jaiminho do Congresso não envia esse projeto e fica aí no dia a dia enganando as pessoas, como se estivesse resolvendo as coisas no Brasil. Na verdade, estamos voltando à estaca zero, retrocesso com um acordão, este sim, o verdadeiro estancar a sangria, como se diz José Sarney, lá naquela conversa dele com um dos diretores aí da área de abastecimento da Petrobras, juntamente com o Eunício, o senador. Então a gente lembra daquele governador de Brasília, o dinheiro na cueca, o Chico Cueca agora com o Bolsonaro. Então está voltando tudo como era antes, está voltando tudo na estaca zero. O nosso presidente, que entrou com a bandeira de combate à corrupção, agora já é, no caso, até amigo do Dias Toffoli. O filho do presidente está aí recorrendo sucessivamente ao STF, querendo foro privilegiado. Inclusive o ministro Gilmar Mendes mandou suspender um processo do Flávio Bolsonaro. Cabe ressaltar também que o Dias Toffoli, a pedido
do Flávio Bolsonaro suspendeu em data recente todos os processos que haviam dados compartilhados do COAF, causando um enorme prejuízo ao combate à corrupção no Brasil. Em torno de quase 2.000 processos foram suspensos por esse motivo, pedido da defesa do Flávio Bolsonaro. O que a gente percebe agora é o seguinte: em 2018 foi nomeado, eleito para presidente da Câmara o Rodrigo Maia, que em momento algum tocou para frente os pedidos no Senado, o Alcolumbre. O presidente da República, cabe ressaltar aqui, ele fez pressão, inclusive, no Senado, contra aquele grupo do Muda Senado, pressionando senadores da base do governo a retirarem as suas assinaturas que davam suporte. Precisavam-se de 31 assinaturas para dar início à persecução do impeachment, para levar isto ao presidente da casa para que ele pudesse colocar o processo em tramitação. O governo federal, através do Jair Bolsonaro, fez muito lobby em cima de seus senadores, 2 ou 3 lá acabaram se convencendo pelo pedido do presidente da República, tiraram a sua assinatura e acabou esse assunto lá no Senado. Ou seja, o impeachment dos ministros do STF, em suma, o primeiro impeachment seria do ministro Gilmar Mendes e do Dias Toffoli. Coincidentemente, após essa insistência do presidente da República para que seus senadores tirassem as suas assinaturas desse projeto que visava o impeachment dos ministros, coincidentemente, uma semana depois, o Dias Toffoli deu essa decisão favorável ao Flávio Bolsonaro, suspendendo todos os processos que haviam compartilhamento de dados do COAF. Sem contar que, naquele momento, mudaram o nome do COAF, muito estranhamente, tirando ele ali daquele local e colocando ele escondidinho lá no Banco Central, tirando ele do poder do Ministério da Justiça, que era coordenado pelo Sérgio Moro. Acredito eu que o Sérgio Moro é uma pessoa que ele não deve ter muitos amigos destes engravatados do colarinho branco, e eles um pouco temem ele. E nós que nunca tínhamos ouvido falar em COAF, viemos a ouvir esse nome COAF, mas durante a estadia do ministro Sérgio Moro naquela casa, que culminou em grandes operações aí contra o fisco. Um grande retrocesso, infelizmente, estamos voltando à estaca zero, a Lava Jato está acabando, os jornais agora estão aí colocando compartilhamento extraoficial de dados da Suíça, de procuradores do Ministério Público da Suíça com procuradores brasileiros. Quem vê essas reportagens e não tem um pouco de discernimento para saber avaliar, ele imagina ali que realmente aquilo ali é até crime, que os procuradores cometeram um crime. Na verdade, informal ou formalmente, nem o Ministério Público da Suíça, nem os procuradores da Lava Jato plantaram provas. As contas offshore, todas as contas que estavam na Suíça, não foram o Dallagnol, não foi o ministro Moro que plantou lá. E de igual forma agora, essa linha de raciocínio em relação a beneficiar o ex-presidente da República. Lembramos aqui com o presidente que ele nomeou, o Dias Toffoli, que foi presidente do PT. Estamos aqui, temos que falar do Fachin, embora não tenha sido nomeado pelo presidente Lula, foi nomeado pela Dilma. E aí, voltando naquela questão de 2016, naquele momento quando o STF disse que poderia haver, sim, a prisão em segunda instância, a prisão sem a necessidade desse julgamento em segunda instância, e muitas das vezes, com o julgamento em segunda instância, era mais do que o suficiente. Na grande maioria das vezes, até em primeira instância, muitas das vezes a pessoa ficava presa. Quando chegou na mesa para se julgar o julgamento do presidiário, do ladrão Lula, no qual condenado com prova, com farta prova nos autos, porque
Sérgio Moro, Dallagnol, a Polícia Federal não plantou provas contra ele, as provas, os fatos existiram, quando chegou lá, o STF deu aquele giro total, beneficiando, inclusive, de tabela, inúmeros estupradores, inúmeros assassinos, traficantes, mudando o seu entendimento. E o pior, ministros que em 2016 haviam dito que poderia sim haver a prisão antes do trânsito em julgado, deram um giro para beneficiar o presidiário Lula e colocaram ele em liberdade. E agora a retórica é para absolvê-lo. E agora, infelizmente, tivemos uma decisão nefasta do STF, levando a possibilidade da defesa do Lula ter acesso a todas as conversas desses hackers que roubaram conversas do Telegram, do telefone do Sérgio Moro, do Dallagnol e de outros procuradores da República. Estranhamente, o STF, que em 2016, 2015 e anos anteriores, a vasta jurisprudência desse tribunal, entendendo que é o seguinte, não pode haver nos autos prova ilegal. Se a prova ela foi roubada, se a prova ela foi adquirida de forma ilegal, ela não pode compor os autos. E aí surge o seguinte, surge a tese, mas esquecem que com simples pesquisa no site do STF, essa tese cai por terra. Por quê? Eles estão tentando criar a tese seguinte, a prova ilegal ela não pode ser usada no processo, mas se for para beneficiar o réu, ela pode ser usada no processo. Estranhamente, porque recentemente esse mesmo STF negou um recurso de um estuprador que tentava usar provas de um celular a seu favor, no qual ele roubou as provas. Então, infelizmente, a gente vê uma mudança drástica de posicionamento com a intenção clara de beneficiar o Lula. E o pior, com o voto do ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, Cássio Nunes.